Então, a gente vai ver sobre uma lei dos gases ideais. Então, tem uma equação, né, que diz que se eu tenho um gás ideal e eu tenho uma certa pressão e um volume, vai ser igual ao número de mols desse material, multiplicado por R, que é uma constante universal dos gases, pela temperatura. Então, se eu diminuo o volume, a pressão vai aumentar e, portanto, a temperatura vai aumentar também. Se eu aumento o volume, então a pressão vai diminuir e, portanto, a temperatura também. E aí, se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. Então, tudo isso que eu disse só vai ser verdade se eu manter algumas coisas, como se diz, constantes. Então, o R, né, se a gente arranjar essa, reorganizar essa equação de uma forma diferente, vai ficar PV, né, PV dividido NT. Então, como R é uma constante, se eu isso aqui sempre tem que ser a mesma coisa, essa divisão sempre tem que dar o mesmo resultado. Então, se eu aumento, por exemplo, em P, na pressão, né? Então eu teria que aumentar aqui na pressão e embaixo eu também teria que aumentar para ficar tudo igual. Mas a gente deixa algumas coisas constantes. Por exemplo, se a gente pensa numa panela de pressão, então quando a gente esquenta ou bota mais pressão, o volume não aumenta nem diminui. Então a gente deixa o volume ali quieto. E se a tampa está fechada, a gente está com a tampa fechada, então não entra nem sai nada. Então o número de mols continua o mesmo. Então V e N são constantes. Então se eu aumento em T, eu aumento em P também. Se eu tenho mais pressão, tem mais temperatura. Ou se eu deixo o número de mols e a temperatura quietos, constantes, então minha pressão aumenta a pressão, meu volume vai diminuir. Se eu aumento o volume, minha pressão vai diminuir. Isso é, por exemplo, um balão. Quando eu boto mais pressão, eu sopro, o volume aumenta. Então, não é soprar, não. Eu tenho um balão enchido lá, né? E se eu aperto o balão, eu estou aplicando mais pressão, ou seja, que o volume ele fica menor. E se eu meio que estico o balão, a pressão cai. Então, a pressão é medida em força por área, e a força é Newton, área metros quadrados, então 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Uma atmosfera, que também é bem usada, é 101.325. Né? 101.325 pascais, que é mais ou menos 100 quilopascais. O pascal é muito pequeno, então a gente usa quilopascais. O volume é o espaço que as moléculas estão ali, né? N é o número de mols, R é a constante universal de gás, que é 8,3145 litros multiplicados por quilopascal, Kelvin multiplicado por mol. A temperatura não é frio ou quente, mas é a energia cinética, a energia do movimento de cada molécula. E STP é Standard Temperature and Pressure, seja pressão e temperatura standard. Então a temperatura é 0 graus, o STP, né, é 0 graus Celsius, 100 quilopascais, ou 273 K, 273,15 K, kelvins. Então, um mol de um gás ideal tem 22,4 litros em STP. E tem o zero absoluto, que são 0 kelvins, que é menos 263,15 graus Celsius.
Então, vamos fazer dois exercícios. Então, dado 1 mol de um certo gás, quanto que é o volume dele? Então, a gente sabe que PV é nRT, né? Então, a gente quer descobrir volume. Então, a gente passa para dividir nRT, beleza. N, eu tenho 1 mol. R é sempre a mesma coisa. P, a pressão é 100 kPa, dizendo que a gente está em STP, né? Então, vamos lá. Quilopascal aqui se corta com esse quilopascal aqui. Kmol, então esse mol aqui se corta com esse mol. Esse K se corta com esse K aqui. E sobra só litro. E aí se a gente multiplicar 1 por 8,3145 vezes 273,15 dividido por 100 dá 22,7 litros. E agora eu quero saber quantos mols que eu tenho, dado um certo litro, entre aspas. É volume. Então, PV é igual a nRT. Então, N é igual a PV sobre RT. 100, então, PV, pressão é 100. E eu já fiz, o volume é 22,7. O R é 8,3145, multiplicado por temperatura, que é em STP é 273,15. Aí eu já cortei e aí sobrou só mol. As unidades sobraram só mol. E aí essa multiplicação aqui é quase a mesma coisa que essa daqui. Então não é isso daqui, é porque aqui a gente arredondou. Não é 22,7, é 22,7 e algumas coisas lá. Só que a gente arredondou, então. Mas esses dois são quase a mesma coisa, então 1. Então, 1 mol. Então, a gente vê que 1 mol é 22,7 litros. Que é quase que a gente tinha visto aqui, que era 22,4.